Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Pet Center Comércio e Participações S.A., a PETS, para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Sérgio Zimmermann, fundador e CEO, Diogo Bassi, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Matheus Nascimento, gerente sênior de Relações com Investidores e Novos Negócios. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da PETS. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, por meio de videoconferência, podendo ser acessado no endereço www.ri.pets.com.br, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que todos os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para PETS, que serão respondidas após o término da conferência, pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da PETS, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para PETS. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da PETS e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais condições futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann, CEO da companhia, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo tempo de cada um. Mais uma vez, reportando os resultados do trimestre. E esse trimestre muito especial. A gente tem o privilégio de ter na nossa capa de apresentação o Chico, meu colega, CEO da Cansei de Ser Gato. Transação essa que foi concluída agora no final de julho, portanto, a marca Cansei de Ser Gato oficialmente passa a fazer parte do nosso ecossistema, e o Chico, meu colega, como CEO. Vamos seguir? Pode seguir. Então, os principais tópicos aqui do segundo trimestre de 21, pode ir? O segundo trimestre foi marcado pela entrada na última região geográfica que faltava do Brasil, a região norte, e nós entramos em duas capitais, em em Palmas e em Manaus, portanto, nos estados de Tocantins e Amazonas. E agora, então, nós estamos presentes em 18 unidades federativas com 143 lojas. O trimestre também foi marcado pela abertura de 7 novas lojas, totalizando, nos últimos 12 meses, o recorde de 35 aberturas. Novamente, a gente bate aqui um recorde, e como vocês podem ver pelo mapa brasileiro, a gente já está em boa parte do território nacional e continuamos com a pretensão de cobrir o território inteiro nos próximos anos. Sobre o plano de expansão de 2021, estamos bastante confiantes no sentido de entregar o nosso compromisso com o mercado, que era entre 30 e 40 lojas. Isso deve estar em linha com a nossa entrega nesse ano. Sobre Centro Veterinário Seres, agora no mês de julho, nós abrimos 2 novos hospitais,
um em Fortaleza, outro na região central de São Paulo, no bairro de Santa Cecília. Agora, portanto, são 12 hospitais em 9 unidades federativas diferentes, o que mostra o caminho consistente que nós estamos fazendo de transformar Seres numa marca nacional de hospital veterinário. Podemos seguir? Aqui os destaques de faturamento vão para o próprio faturamento bruto, recorde, 598 milhões no segundo trimestre. O crescimento de 57% versus o segundo trimestre do ano passado. Lembrando aqui que, diferentemente de outros setores, o nosso negócio já havia crescido bastante no segundo trimestre de 2020. Então, aqui a gente está crescendo 57%, numa base super sólida de comparação, e também tivemos os desafios da segunda onda de Covid nesse trimestre. Então, realmente, o crescimento foi bastante robusto, destacando que é o quarto trimestre consecutivo que nós reportamos crescimento de vendas acima de 50% contra o mesmo trimestre do ano anterior. Um outro dado inédito para nós é que, pela primeira vez nos últimos 12 meses, nós atingimos a marca de 2 bilhões de faturamento bruto em 12 meses. Essa marca é inédita no varejo pet brasileiro. Aqui também destacando que o digital atingiu 181 milhões de faturamento, significando um crescimento de 85% contra o ano anterior, sempre destacando que o ano anterior já era full pandemia, já havia explodido as vendas digitais, e mesmo assim a gente ainda adicionou 85% de crescimento contra essa base. E a marca Seres cresceu 50% em relação a 2020. Podemos seguir? Aqui alguns destaques importantes. Pela primeira vez na história, a gente atingiu 30% de penetração no digital, especificamente 30,3%, o que é uma marca extremamente significativa. Isso já significa quase um terço das nossas vendas acontecendo na plataforma digital. E eu até, se tivesse que dar um nome para esse trimestre, eu chamaria de trimestre dos recordes, porque vocês vão ver ao longo da apresentação que são diversos recordes. Aqui mais um recorde, 86% de omnicanalidade. O trimestre passado a gente já havia reportado um recorde de quase 85%, e agora, mais uma vez, a gente bateu um índice que já era alto, já era benchmark do mercado brasileiro, já era um dos mais altos do mundo, e evidentemente continua com todos essas qualidades, essas características, 86% de omnicanalidade. Lembrando sempre, 86% de omnicanalidade significa, de cada R$100 vendido nas plataformas digitais, R$86 são expedidos por uma das 143 lojas físicas, que pode ser no sistema de pick-up store, quando o cliente retira, ou um ship from store, quando a gente entrega na casa do cliente. Um outro dado importante é que 60% das nossas vendas acontecem pelo nosso aplicativo. E isso é um crescimento de quase 180% contra o ano anterior, mostrando que o caminho do aplicativo cresce de forma absolutamente sustentável. Uma outra situação muito interessante é o programa Minhas Ofertas. O que é o programa Minhas Ofertas? São as ofertas absolutamente personalizadas. São aquelas ofertas que a inteligência artificial procura entender qual que é o perfil da sua compra. E, em cima disso, coloca ofertas que façam sentido para você. E nesse trimestre a gente mais que quadruplicou o volume de clientes atendido por Minhas Ofertas. Ainda temos muito para crescer, mas estamos muito felizes por perceber claramente que encontramos o caminho que está ecoando muito positivamente na cabeça do nosso consumidor. Um outro dado também que mostra consistência de entrega é o fato de que 96% de todas as nossas entregas na modalidade saindo da loja
aconteceram em até um dia útil, o que é um nível de serviço bastante alto para as vendas digitais. Podemos seguir? Aqui uma parte também super relevante e que tem empolgado a todos nós aqui da Pets e dos parceiros do ecossistema é o edifício que começa a aparecer a partir das fundações que a gente vinha fazendo nos meses anteriores. Eu sempre me reportei aqui que a gente respeitava o dinheiro do investidor e que a gente não ia fazer anúncios por fazer. A gente não tinha pressa de ficar anunciando coisas só para mostrar para o mercado que a gente estava fazendo aquisições. A gente queria fazer isso de forma bastante seletiva. E essas primeiras 2 aquisições que nós informamos ao mercado são bastante emblemáticas no sentido de mostrar o quão seletivo nós estamos sendo. Começando pela plataforma Cansei de Ser Gato, referência no mundo felino, referência em plataforma digital de conteúdo, produtos exclusivos para gatos. Nós concluímos essa transação agora no final de julho e estamos muito, muito felizes de poder contar com o Chico fazendo a curadoria de todo mundo felino do Grupo Pets. E a mais recente, que nós anunciamos há poucos dias atrás, que foi o signing com a Zidog. Essa transação ela deve ser concluída até o final do ano, lembrando que Zidog é a plataforma pet mais disruptiva do mundo. Lembrando aqui o monte de competências que essa aquisição trouxe para o nosso ecossistema, a internacionalização da marca, a entrada no mundo de fabricação de produtos naturais. Estamos muito, muito felizes e empolgados de poder nos juntarmos ao trabalho que a Zidog tem feito no mercado. Então, aqui a gente mostra como que a gente vai estar construindo esse ecossistema e como que nós estamos nos aproximando da visão que nós construímos, que é ser mundialmente reconhecidos como o melhor ecossistema do segmento pet até 2025. É através desse tipo de aquisição, desse tipo de mindset, que a gente acredita que a gente vai atingir esse objetivo em 2025. Podemos seguir? Aqui dá um pouco mais o panorama de como que essas aquisições, seja a do Cansei de Ser Gato, que foi concluída, seja a da Zidog, que será concluída nos próximos meses, se situam dentro do nosso ecossistema. Então, em termos de produtos exclusivos, as marcas Zidog, Zcat, Cansei de Ser Gato, trazem muito mais volume para as nossas marcas exclusivas. No canal físico, a Zidog também traz contribuição. No canal digital, aqui você tem, além da própria Zidog, a Zinal, que é um importante sistema de entrega expressa, uma entrega com um nível de satisfação altíssimo do consumidor e que nós temos certeza que juntos vamos fazer essa plataforma ficar muito maior ainda. Também aqui estreia o nosso pé em atender pequenos negócios, assim como o sistema de franquias através da marca Zidog. Além do que a gente já tem a parte de serviços, com estética, adoção e veterinária, com a marca Ceres e a Adopt Pets, respectivamente, e a parte de conteúdo, né? Então, o conteúdo é uma preocupação do ecossistema e sendo fortemente reforçada por esse tipo de aquisição que nós estamos fazendo. E aqui, lembrando que nós continuamos trabalhando firme, continuamos prospectando o mercado para sempre que a gente achar que faz sentido, trazer novas situações para completar o nosso ecossistema. Podemos seguir? Dentro da parte de pessoas e ESG, o segundo trimestre foi marcado por um evento muito prazeroso que nós tivemos a honra de participar do grupo que fez a fundação do projeto Mover,
que é um movimento pela equidade racial. Foram mais de 45 empresas, na sua grande maioria as principais indústrias no Brasil. É um movimento feito a partir dos CEOs das companhias, e a gente fica muito feliz de participar desse grupo fundador do Mover, e aqui a gente tem um compromisso de, nos próximos anos, até 2030, 10 mil novas posições para negros, em cargos de liderança, e a capacitação para mais de 3 milhões de pessoas. Então, todas as empresas envolvidas nesse projeto estão muito energizadas para fazer isso e, naturalmente, esperando a adesão de mais e mais empresas para que esse movimento possa, a cada dia, crescer mais. Na parte de Adote Pets, a parceria com a editora MOL atingiu uma marca fantástica, que é mais de 1 milhão de exemplares vendidos. O que é 1 milhão de exemplares? É a venda de livros, a venda de calendários e a venda de álbum de figurinhas. Isso deu mais de 1 milhão de exemplares vendidos e um valor extremamente substancial para que a gente fortaleça as ONGs parceiras, para que cada vez mais elas tenham recursos financeiros, assim como também a gente tem trabalhado na capacitação de gestão dessas ONGs, para que o trabalho de encontrar um lar para os pets abandonados siga num caminho cada vez melhor e mais profissionalizado, que é importante isso. Uma outra novidade muito importante no segundo trimestre foi um novo membro para o nosso conselho de administração, o Irlau Machado, que é o atual CEO do grupo Notre Dame Intermédica, e ele vem acrescentar muito para a marca Ceres, para os projetos que nós temos com a marca Ceres, assim como para o tema ISD e o tema de pessoas. São as 3 competências centrais que o Irlau traz para nós. Ele já faz parte do nosso conselho e estamos muito felizes em tê-lo no nosso conselho. E, finalmente, aqui uma surpresa muito positiva para nós. Quando nós entramos no mercado, nós fizemos a contratação do Matheus como gerente sênior de relação com investidores. A gente tinha um objetivo de estar entre as melhores companhias na relação com investidores, e no primeiro ranking que saiu do II, nós tivemos a gratíssima surpresa de ver que na categoria Small Caps, que é aquela categoria para as empresas com market capital até 2 bi de dólares, nós ficamos em primeiro lugar em praticamente todas as categorias, mas fundamentalmente aqui destacando que nós ficamos como melhor plataforma de RI nessa categoria. E quando a gente pensa em todo o varejo, não só nas small caps, aqui também uma gratíssima surpresa de ter ficado em segundo lugar no geral e na maioria das categorias. Então, o segundo lugar para uma estreia de uma companhia foi muito, muito prazeroso. Eu aproveito aqui para agradecer ao voto de cada investidor que tem apoiado, confiado e compartilhado com o nosso trabalho. Podemos seguir? Agora eu passo a palavra ao Diogo Bassi, nosso CFO, para falar propriamente dos números, e na sequência eu voltarei aqui para fazer a parte de perguntas e respostas. Muito obrigado. Diogo, por favor. Obrigado, Sérgio. Senhores, bom dia. É uma grande satisfação apresentar os resultados do segundo TRI de 21. Um período de sólido desempenho, uma aceleração sequencial de crescimento de faturamento bruto e EBITDA, e também com crescimento das linhas relevantes de resultado acima de 50%, né? Faturamento, margem bruta, EBITDA e lucro líquido. No contexto da pandemia, a gente observou sinais graduais de melhora durante o trimestre, reflexo do avanço do cronograma de vacinação no país nos últimos meses. No entanto, a gente sabe que o cenário ainda é de muita cautela. Vale mencionar que na nossa apresentação falaremos dos números do padrão contábil anterior, o IAS 17, pois é o padrão que melhor representa o nosso negócio. Durante a apresentação, portanto, não falaremos no IFRS 16.
Vamos então aos destaques de top line na página 12, mas eu vou focar no período do segundo TRI de 2021. Atingimos 598 milhões de reais de receita bruta total, quase 600 milhões, um forte crescimento de 57,5% e um crescimento de same-store sales expressivo de 36,6%. O segundo TRI de 21 marca o quarto trimestre consecutivo em que atingimos mais de 50% de crescimento de vendas e também mais de 30% de same-store sales. A receita bruta do digital foi de 181,2 milhões, um crescimento de 85% em relação ao ano anterior, mesmo sobre uma base de comparação sólida, a qual foi marcada como o primeiro trimestre de pandemia full, o segundo trimestre de 20. No trimestre, superamos pela primeira vez a penetração de 30% sobre o faturamento total, com recorde de 30,3% sobre o faturamento total, versus 29,7% no primeiro TRI, que foi o recorde anterior. Nosso índice omnichannel, que é benchmark no Brasil e no mundo, atingiu 86% da receita bruta digital no trimestre, também um novo recorde, versus 84,7% no primeiro TRI, que foi o recorde anterior. A próxima página, a página 13, a gente vai falar sobre rentabilidade. A margem bruta foi de 40,1% sobre receita bruta total, um crescimento expressivo de 54,5% em relação ao ano anterior, mas com uma pressão de 0,8 pontos percentuais de margem, principalmente por um salto de penetração do digital de quase 5 pontos percentuais. O EBITDA ajustado atingiu 56,2 milhões de reais, uma margem de 9,4%, também um crescimento expressivo de 50,3%, mas com uma ligeira retração de margem em relação ao ano anterior de meio ponto percentual. Também em função do aumento da participação do digital. E vale ressaltar o que a gente tem falado de forma recorrente, né? O nosso LTV to CAC continua em níveis muito atrativos, o que nos motiva a continuar a investir na captação de novos clientes, seja em margem ou seja em despesas. E por fim, o lucro líquido foi de 21,6 milhões, uma evolução bem expressiva de 109% contra o ano anterior, com uma margem líquida de 3,6% sobre a receita bruta, ou uma expansão de 0,9 ponto percentual em relação ao ano anterior. Esse crescimento, além de beneficiado pela operação, também foi impactado positivamente pela captação primária do IPO, que gerou um resultado financeiro melhor do que no ano anterior. Na página 14, a gente tem o slide de portfólio de lojas. Como o Sérgio falou, o trimestre marcou a presença da Petz Series nas 5 regiões do país, com a entrada em 2 capitais do norte, Palmas, no Tocantins, e Manaus, no Amazonas. Inauguramos 7 lojas no trimestre em 4 novas cidades, contando com a nova região. Dessa forma, a gente totalizou o recorde de 35 inaugurações nos últimos meses, o que reforça a nossa capacidade de execução do plano de expansão. Continuamos confiantes que, mesmo com os impactos da pandemia até o momento, nas obras e processos de licença para as novas lojas, que a gente vai cumprir com as inaugurações planejadas para o ano, dado o nosso robusto backlog de pontos contratados. No entanto, vale mencionar que a gente vai ter ação para o segundo semestre. Em relação ao aging de lojas, a gente continua a ter um parque bastante novo, com 54% da rede com menos de 3 anos de operação, sendo que 25% com menos de 1 ano, né? O que quer dizer que essas lojas ainda não atingiram seu potencial esperado de faturamento e rentabilidade. E, por fim, continuamos a diversificar geograficamente nossa rede, com resultados muito satisfatórios nas novas regiões e retornos consistentes pelo Brasil. Dessa forma, evoluímos de 36% no segundo TRI de 20 para 40% as lojas fora de São Paulo no segundo trimestre de 21. Ressalto aqui que o nosso backlog de novas lojas continua priorizando lojas fora do estado de São Paulo. Na página 15, em relação ao faturamento, como eu já mencionei, a gente atingiu 598 milhões, que representou um crescimento de 57,5%, apresentando, como o Sérgio disse, pelo quarto trimestre consecutivo, um crescimento superior a 50% em relação ao ano anterior. O desempenho do nosso faturamento foi resultado principalmente do forte crescimento do digital, que cresceu 85%, aliado ao forte desempenho de venda de produto nas lojas físicas, que cresceram 46% no trimestre. Vale mencionar que a base do segundo TRI de 20 ela é forte para o digital e menor para o físico, dado o trimestre full de pandemia do ano anterior. Essa evolução expressiva na venda é explicada principalmente por fatores estruturais do setor pet, da digitalização, que a gente sempre menciona em nosso release, da expansão da rede de lojas e crescimento da base de clientes,
do repasse de preço para o consumidor final, que tem sido acima do IPCA, decorrente de uma pressão inflacionária que a gente tem sofrido na cadeia de fornecedores, e também da performance de serviços, né, que nesse caso a gente teve um benefício por conta de estética que, apesar de inferiores ainda aos níveis pré-pandemia, a gente teve uma fraca base de comparação no ano passado, quando ela teve fechada durante parte relevante do segundo TRI. Mas também a gente tem a sólida performance do veterinário, que a gente tem observado nos últimos trimestres. Especificamente em veterinário, ele se destacou com um crescimento de cerca de 50%, impulsionado pela maturação da rede de hospitais e clínicas, e também a abertura de novas unidades. E, por fim, aqui, né, um cuidado maior que a gente vê dos tutores com a saúde dos pets, e isso também acaba contribuindo não só para a performance das novas unidades, mas as unidades mais antigas também. Vale destacar o crescimento robusto de same-store sale que a gente teve de 36,6%, e como eu mencionei, né, o quarto trimestre consecutivo a apresentar também same-store sale acima de 30% em relação ao ano anterior. Página 16, dando um zoom aqui no digital, nossas vendas digitais alcançaram 181,2 milhões de faturamento, primeira vez que a gente superou a marca dos 30%, sobre faturamento com 30,3% mais precisamente, e uma evolução sobre o recorde anterior de 28,9% no primeiro TRI de 21. Esse crescimento do digital, que representa 85% sobre uma base forte do ano passado, full de pandemia, tem sido potencializado em função da nossa plataforma Omnichannel. A gente destaca aqui o elevado nível de serviço que a gente tem oferecido para os nossos clientes, com 96% das entregas do Ship from Store em até um dia útil, 84% de todas as entregas, então aqui incluindo o Ship, o Pickup e também as entregas do CD em até um dia útil, e mais da metade das entregas de Express em até 1 hora. Então aqui cabe destacar também o recorde da participação do Omnichannel, que atingiu 86%, versus 84,7% no primeiro TRI de 2021, que foi o recorde anterior. Dentro do digital, aqui um grande destaque do app, né, como o Sérgio mencionou, que representa 60% das vendas digitais e que apresenta um crescimento de quase 3 vezes em relação ao período anterior. A gente continua a liderar downloads em apps e também acessos aos sites. Vou mencionar que com a conclusão de Zidog, que a gente espera para o final do ano, a gente vai fortalecer ainda mais a plataforma digital e também o app e a categoria, a modalidade de Express Delivery com a Zinal. Por fim, a funcionalidade de minhas ofertas, mencionada pelo Sérgio, que usa AI, a gente tem disponível no app. Ela foi desenvolvida de forma proprietária e ela teve aumento de ativação de quase 4 vezes desde o começo do ano. Ela oferece promoções personalizadas e aí ela é muito importante, especialmente no cenário de inflação, né? Ela acaba melhorando, ajudando a percepção do preço do consumidor. Ela desenvolve ainda mais nossa canalidade, né, pelo consumidor usar o app dentro da loja e também aumenta a nossa conversão, ticket médio e recorrência. A página 17, focando em rentabilidade, né, a gente tem que a margem bruta foi de 40,1% sobre a receita bruta total, um crescimento expressivo de 54,5%, ou uma retração de margem de 0,8 pontos percentuais, com um aumento de penetração do digital de quase 5 pontos percentuais. Aqui, né, essa retração, né, apesar do crescimento expressivo, além da participação do digital, que lembrando é rentável, mas que possui margens inferiores ao físico, ela é reflexo de uma menor participação de produtos no mix de vendas, né, quando comparado a serviços. Serviços ele possui margens inferiores a produtos. E lembrando que ano passado a gente teve o fechamento do centro de estéticas em grande parte do TRI. E por fim a gente tem também, né, vale mencionar o impacto do crescimento de alimento versus não alimentos, em que alimento tem margens, né, próximas, mas inferiores a não alimentos. E além disso, né, a questão do cenário inflacionário, a gente tem, né, enfrentado isso desde o quarto TRI, assim como a economia de forma geral, e a gente tem impactos em margens aqui, especialmente pelo descasamento, né, que a gente tem preço da cadeia de fornecedor para o consumidor final no canal digital, né, no qual você tem uma comparação de preço aí quase perfeita. Mas vale mencionar que na comparação sequencial versus o primeiro TRI, a gente ficou praticamente flat em margem, mesmo com a participação do digital maior e também a aceleração da inflação. O EBITDA ajustado atingiu 56,2 milhões, um crescimento expressivo de 50,3%, uma margem de 9,4%. Essa ligeira retração
representou 0,5 ponto percentual em relação ao ano anterior. Aqui, novamente mencionando que a margem foi impactada principalmente também em função do aumento de penetração do digital, que, além de pressionar a margem bruta, também pressionou despesas com vendas. As despesas com vendas foram pressionadas em 0,4 ponto percentual, principalmente pelos maiores investimentos para aquisição de clientes, pressão nas despesas com frete e embalagens, essa última que também tem sido impactada pela inflação. Essas 3 linhas que eu mencionei crescem em função da maior participação do dígito. Também a gente teve aumento de despesas com transporte em função da diversificação do parque de lojas, né, especialmente a gente mudando, né, nosso centro de gravidade mais para cima conforme a gente expande mais para centro-oeste, norte e nordeste. As despesas gerais administrativas apresentaram diluição de 0,7 ponto percentual, em função da maior alavancagem operacional e diluição das despesas fixas, em linha com o que a gente tem observado ao longo dos últimos anos. Essa diluição mais que compensa investimentos corporativos e iniciativas que a gente tem tido como tecnologia, seres e também novos negócios para o Pet Solution, além da nossa estrutura como uma companhia de capital aberto listada em bolsa. Fim, aqui na seção financeira, sobre os nossos investimentos, a gente totalizou 60,9 milhões, cuja maioria refere-se a novas lojas, mas cuja concentração dos investimentos no ano deve ficar maior na maior parte do semestre de 21, assim como ocorreu no ano passado. Vale ressaltar que investimentos em lojas também representam investimentos no digital, considerando que 86% das nossas vendas digitais são omnichannel. Adicionalmente, os investimentos em tecnologia digital quase dobraram, com foco em User Experience, User Interface, Data Analytics, né, como a gente mencionou nas minhas ofertas, em serviços também para melhorar a experiência e também cross-sell entre segmentos e produtos, e por fim, para gerar produtividade para a companhia. Em relação à alavancagem, a gente continua com um nível de alavancagem estável e baixo, meia vez dívida líquida sobre EBITDA, o que deixa a gente bastante confortável para continuar realizando nossa expansão. Com isso, a gente vai aqui para a sessão de Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Ruben Couto, do Santander, via webcast. Bom dia, pessoal. 2 perguntas do nosso lado. Obrigada. Vocês podem comentar um pouco sobre a dinâmica de rentabilidade para o segundo semestre deste ano? Devemos esperar a mesma combinação de pressão de margem bruta compensada por diluição de SG e NEI? Efeitos inflacionários que a companhia tem destacado desde o começo do ano já mostram algum sinal de arrefecimento? Pelo comentário do release, os 2 fechamentos de loja do TRI foi efeito de otimização do portfólio de lojas e não necessariamente efeito do ambiente competitivo. Mas podem comentar um pouco de como está a competição com os grandes players especializados do setor, tanto no mundo físico quanto online? Já notam uma mudança de postura relevante da Cobasi e Petlove nos últimos meses após as novas rodadas de investimento e aquisições que foram feitas? Obrigado. Ruben, muito obrigado pela questão. Eu vou responder a segunda parte da questão e a primeira parte eu passo para o Diogo responder. Então, começando por essa segunda parte, vamos comentar sobre o fechamento de 2 lojas que aconteceram no trimestre. A primeira delas, situada na cidade do Rio de Janeiro, foi fruto de uma mudança de bandeira de um parceiro nosso no setor de hipermercado, que reposicionou o formato da loja e nos convidou a realocar essa loja em outra unidade quase ao lado. Enquanto isso, os clientes dessa loja estão sendo atendidos pela nossa unidade da Avenida Américas. Então, não houve nenhum tipo de perda significativa de vendas com o fechamento dessa loja, e nos próximos meses a gente vai estar com a outra unidade instalada até numa situação melhor do que a anterior.
Quanto ao segundo fechamento que aconteceu na Granja Viana, esse sim é um fechamento absolutamente planejado por nós. Nós tínhamos aqui na Granja Viana, se eu não me engano, foi a 10ª loja que nós fizemos, foi uma experiência de uma loja em 4 andares. E era a única de todo o nosso parque de lojas que tinha essa característica de 4 andares, e isso se revelou ser muito antifuncional, e não trazia a experiência que nós queríamos para os nossos consumidores. Então, nós construímos uma loja ao lado, trouxemos essa loja para o padrão Pets, e só para que vocês tenham uma ideia, essa nova loja já fatura 50% a mais do que a loja anterior faturava. Então, com muita tranquilidade, a gente fez esse segundo fechamento. Foram esses 2 casos. Sobre o cenário de competição que você pergunta, a gente vê de uma maneira macro que 50% do mercado está com pequenos pet shops. Nos próximos 10 anos, a gente estima que isso tende mais a 25%, que é o nível que tem hoje na Inglaterra, que é o segundo maior mercado de participação de pequenos pet shops. Bom, se eu estou dizendo que vai cair 25 pontos percentuais, o que a plataforma Pets espera, o ecossistema Pets espera? Ser o ecossistema com maior capacidade de pegar esses pontos percentuais. O que absolutamente não significa que outras empresas que estão fazendo um belo trabalho também cresçam. Então, acho que aqui a gente poderia citar o caso da Cobase, o caso da Pet Love, que são empresas que estão fazendo um belo trabalho, profissionalizando, melhorando suas operações. São concorrentes que nós admiramos bastante e que a única coisa que nós pretendemos continuar fazendo é abocanhar uma fatia de mercado mais do que eles. Agora, que eles também crescem, vão crescer nos próximos anos, nós acreditamos nisso. O que vai fazendo com que a gente tenha mais sustentabilidade nesse crescimento é a forma como nós estamos construindo o nosso ecossistema. Aqui vale destacar que ecossistema para nós não é só plugar empresas numa plataforma digital e dizer que tem um ecossistema. É fundamentalmente dizer ao consumidor que nós nos responsabilizamos pelo que acontece dentro do ecossistema. E não dizer que nós não somos apenas uma plataforma intermediadora. Então, essa é a grande diferença do trabalho que nós estamos fazendo de ecossistema. E agora, sobre a primeira parte da pergunta, eu passo ao Diogo. Obrigado, Sérgio. Oi, Rubem. Sobre a dinâmica do segundo semestre, em termos de margem, a gente espera o digital ainda não é uma participação relevante. E a gente tem uma concentração razoável de abertura de lojas, né, que ajuda a gente a ter, né, margens melhores, seja por bonificação por abertura, ou seja também porque as lojas novas, especialmente nas praças mais novas, elas vendem mais não alimentos, né, pelo efeito de novidade. Quando a gente olha para as outras linhas, acho que D&A, né, o que a gente continua fazendo ao longo, né, de toda a nossa história aí, né, desde lá de 2013, que é sempre diluir, e a despesa com venda, a gente tem um efeito de muita abertura de loja, né? Então a gente vai ter uma pressão, digital continua pressionando desse jeito, e apesar da gente esperar, acho que um cenário de arrefecimento de inflação, você tem um efeito de GPM que, né, você tem uma redução, mas você começa a carregar mais lojas que tomaram reajuste, né? Então, de forma geral, acho que a gente espera, né, a inflação dar ter uma descendente, né, assim como você vê as projeções de Bacen para IPCA e GPM de forma geral, mas ter esse efeito de GPM que tem um componente um pouco diferente, mas a gente continua esperando entregar bastante rentabilidade. A nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do Banco JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia Sérgio, Diogo, obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. Eu queria explorar alguns 2 pontos aqui, né? O Sérgio comentou um pouquinho sobre competição.
Eu queria entender como é que vocês estão vendo o crescimento e a maturação dessas lojas novas em praças onde vocês estão entrando. Então, basicamente, entender se elas têm batido as expectativas. E quando a gente olha para o e-commerce, né, a gente continua vendo um aumento de penetração. Eu queria, não sei se vocês podem abrir aqui, entender como é que é o gradiente dessa concentração, né? Então, talvez entender praças novas versus praças mais maduras, porque imagino que em praças mais maduras isso pode estar até bastante mais alto. E aí, por último, pegar um pouquinho a cabeça de vocês sobre M&A. A gente fez uma aquisição grande, agora a Zidog, mas queria entender um pouquinho como é que a gente deveria pensar nessa frente de crescimento daqui para frente. Obrigado. Joseph, muito obrigado pelas perguntas, né? São pelo menos 3 aqui. Vamos lá. A parte de lojas novas, especialmente lojas novas em praças novas, tem consistentemente nos surpreendido de forma positiva. Nós entramos numa dinâmica super interessante, que num primeiro momento, o digital fazendo o pano de fundo para a entrada da loja física e depois a loja física fazendo o apoio para o digital. É uma dinâmica muito, muito interessante. Nós estamos indo para praças cada vez mais distantes, como Manaus ou mesmo Tocantins, e a gente percebe que a loja já chega com uma marca muito conhecida, com uma marca esperada, o que elimina qualquer necessidade de marketing na região, porque o boca a boca nessas regiões tem sido incrível, justamente por conta do trabalho do digital que precede a instalação da loja física. E uma vez instalada a loja física, o nível de serviço do digital muda de maneira absolutamente disruptiva, né? O frete praticamente desaparece e o nível de serviço, que demorava 10, 15 dias úteis, às vezes, para se fazer uma entrega, passa a ser feito em até 2 horas. Então, essa mudança abrupta do nível de serviço, combinado com praticamente o desaparecimento do custo de frete, tem feito com que o digital, em cada praça nova que a gente entre, fique muito sólido na comparação com todo o restante do mercado. Então, conclusão, praças novas, lojas novas, nós estamos muito de forma consistente atingindo o que a gente espera e superando também o que a gente espera. Sobre o crescimento do digital, eu poderia te dizer que ele está acontecendo de uma forma razoavelmente homogênea. Evidentemente que quando a gente vai para essas praças que eu citei, as praças novas, o crescimento percentualmente desproporcional, porque normalmente quando você está num estado ou numa cidade que nós ainda não temos a loja física, como eu disse, o nível de serviço nosso é ruim igualmente a todo o resto do mercado, seja em relação aos nossos concorrentes, seja em relação aos grandes marketplaces, que também têm dificuldade de atender essas regiões com um bom nível de serviço. E quando a gente instala a loja, essa disrupção que nós fazemos nesse indicador faz com que haja uma explosão dessas vendas digitais. Então, eu destacaria isso no crescimento do digital, mas quando você vê de maneira geral, você tem o crescimento nas grandes cidades, um crescimento um pouco mais tímido, especialmente no interior de São Paulo, que são características de comportamento diferenciadas, mas em todas as frentes um crescimento bastante interessante na questão do digital. Finalmente, sobre o tema M&A, essas 2 aquisições, como eu disse inicialmente, elas revelam um pouco de qual é o nosso mindset para o tipo de aquisição que nós queremos fazer. A gente pegou empresas que são absolutamente referências no que se propõe a fazer. A Zidog abre as avenidas de expansão para o mundo todo para nós. Agora a gente não pensa mais só em Brasil, mas a gente pode pensar no mundo. Novas aquisições sempre vão seguir essa lógica. O que a gente acrescenta de valor
para o nosso tutor, para o nosso consumidor, e eventualmente aquisições que a gente chama de mais do mesmo. A gente pode estar pegando uma loja específica, uma rede local, ou mesmo uma rede maior, mas aí aqui com um conceito que não está adicionando novas competências, e sim adicionando mais volume. É um tipo de M&A que a gente também pode considerar e pode acontecer. De qualquer maneira, quando a gente pensa em fechar ecossistema, em deixar o ecossistema absolutamente completo, a característica de aquisições que nós vamos fazer é no estilo do Cansei de Ser Gato, é no estilo da Zidog. E agora eu passo ao Diogo para complementar a resposta. Quando a gente pensa em ecossistema, acho que tem o pensamento que o Sérgio falou de trazer complementaridade, dar muita autonomia, né, para esses empreendedores aí que sabem criar muito novo. E ao mesmo tempo a gente também tentar alavancar o máximo de sinergia, né, que a gente pode extrair dessa combinação. Além do que a gente fez, a gente continua olhando, né, para produto exclusivo, continua olhando para serviços diferenciados, algumas coisas de tecnologia, de experiência de cliente. E, enfim, a gente tem né, estado bastante ativo, né? Esse trabalho aí começou mais forte no começo do ano e enfim, a gente espera no futuro ter mais pontos agregados ao nosso ecossistema, sim. A nossa próxima pergunta vem de Bob Ford via webcast do Bank of America. Bom dia e parabéns pelo trimestre. Fiquei impressionado com a alavancagem operacional sequencial das linhas de despesas de vendas de G&A. Você pode discutir os motivos do aumento e os maiores contribuintes para a alavancagem operacional? E como devemos pensar sobre a alavancagem operacional daqui para frente? Bom dia, Bob. Muito obrigado pela pergunta. Eu vou passar o Diogo para fazer a resposta. Bom dia, Bob. Mencionei para o Ruben, né? Acho que aqui, acho que a alavancagem operacional é muito forte, né? Pelo crescimento de receita, né? Você tem um crescimento de receita que ajuda muito a diluir, especialmente os custos de G&A, né? Que tem um caráter de fixo ou semifixo. A gente, obviamente, num ambiente inflacionário, a gente, né, fica mais cauteloso também, de forma geral, né? Em contrair despesas recorrentes, mas, obviamente, sempre tomando cuidado, né, em preservar o longo prazo. E a despesa de venda é o que eu falei um pouco. Aqui talvez a gente tenha não uma diluição, né, mas uma não pressão tão forte quanto se espera, porque as aberturas ainda são pequenas no primeiro semestre. Né? A gente teve 5 no primeiro TRI e 7 no segundo, né? Quando a gente espera abrir mais entre 30 e 40 lojas. Então você vai ter uma pressão maior de selling no segundo semestre. E olhando para os próximos anos, né, selling ainda, como a gente continua ampliando o parque de loja, tem pressão, mas G&A continuamente evoluindo e diluindo. Temos mais uma pergunta vinda do webcast do Bob Ford, do Bank of America. Como devemos pensar sobre os custos de aquisição de clientes à medida que vocês migram usuários para o aplicativo? Impulsionam as assinaturas e aproveitam o CRM? E como devemos pensar sobre o roteiro de funcionalidade para o aplicativo à medida que vocês continuam a melhorar a interface? Obrigado. Bob, obrigado por mais essa pergunta. Veja só, Bob, o CAC nosso, ele naturalmente ele tem essa influência do aumento das vendas por aplicativo, assim como também tem influência da expansão das lojas físicas, né? As lojas físicas, a gente sempre afirma que investir em loja física é investir na omnicanalidade. É um CAC que também está acontecendo, porque ali é um ponto de captura de clientes novos
que boa parte se transformam em clientes dessa omnicanalidade. Então, apesar de ter esses dois eventos positivos, a gente segue num cenário concorrencial muito forte, pela disputa de novos clientes e a necessidade da gente estar firme disputando esse mercado nas redes sociais com as demais plataformas. Então, o que a gente vê, a grosso modo, é que entre fatores que pressionam o custo, que é o fator concorrencial, e fatores que aliviam o custo, que é justamente a abertura de novas lojas e o aumento de vendas por aplicativo, a gente enxerga um pouco de neutralidade no CAC. Né? Então, como eu disse, fatores a favor e fatores contra. Sobre funcionalidades, aqui sim a gente tem uma evolução contínua em como deixar o aplicativo cada vez com menos atritos, mais simples, mais fácil. Eu vi a evolução que foi feita, por exemplo, no serviço de assinatura. Um clique você assina, um clique você suspende, um clique você cancela a assinatura e outras funcionalidades que ao longo do tempo nós vamos incorporando. A gente já está também em fase de piloto para aplicativo de seres, que também vai ser bastante disruptivo na área de saúde. Então, para nós, pessoas é fundamental e tecnologia é fundamental. Essas duas coisas permeiam a organização inteira e são a espinha dorsal para sustentar esse tipo de crescimento que nós temos. Então, o compromisso que nós temos com os nossos tutores é de frequentemente, diariamente, estar enxergando essa questão da usabilidade do aplicativo, do site e outras situações mesmo de navegação na loja física, como self-checkout, e dando cada vez mais uma experiência prazerosa e sem atritos. E complementando, Bob, né, apesar de ser difícil falar em redução do CAC, né, porque você sempre tem, né, você pode ter fatores jogando a favor e jogando contra, né, como eventual aumento de competição, uma competição mais agressiva. Vale mencionar, né, o que a gente está fazendo de ecossistema, né, você pega o Cansei de Ser Gato, que tem uma plataforma lá com 600 mil seguidores do público gateiro, né, com basicamente mídia orgânica lá, produtos diferenciados, tem a própria Zidog, que juntando o site Brasil, mídia Brasil e internacional tem 1 milhão, né, com um público muito cativo à marca. Isso também ajuda a otimizar a custo de aquisição, assim como é no caso de Zinal, né? Zinal é um grande case de hub barra dark store, né? Seja porque ele tem uma margem boa de produtos de marca própria, né, no mix, né, que são 20% das vendas, e seja também porque ele traz um público que é muito cativo e fiel da marca. Gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Sérgio Zimmermann para as considerações finais. Por favor, Sr. Sérgio, pode prosseguir. Bom, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que teve a paciência de nos ouvir por essa quase 1 hora. Dizer que nós estamos, então, completando aí quase 1 ano de companhia aberta. Estamos muito felizes com essa vivência de companhia aberta, com o trabalho da interação com investidores. A gente tem procurado ter um diálogo bastante transparente, colocando exatamente os pontos que nós acreditamos, endereçando as principais dúvidas, e como eu disse no decorrer da apresentação, tendo esse reconhecimento do ranking da II, que mostra que nos fortalece para entender que nós estamos no caminho certo desse relacionamento com o mercado. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado, e lembrando reforçando que
nos próximos trimestres, eles serão cheios de novas avenidas, né? Um novo mundo se abriu a partir do momento que nós anunciamos a aquisição da Zidog, porque aqui eu enfatizo se tratar de uma plataforma com presença em 45 países, o que por si só já traz desafios interessantíssimos para a gente pensar na expansão e no próprio cross entre essas empresas que estão sendo adquiridas. Então, eu digo com muita tranquilidade para vocês que a gente tem aí os próximos trimestres, os próximos anos, cheio de novidades, cheio de desafios, que vão ser empolgantes, que vão ser desafiadores e que, com certeza, tem sempre o mesmo objetivo: agregar valor para o nosso tutor, para que o pai e a mãe de pet cada vez seja melhor atendido por uma plataforma que entregue todos os produtos e serviços que esse pet precisa. Meu muito obrigado, um excelente dia para cada um de vocês. Obrigado. A videoconferência da Pets está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. E obrigado a Chorus Call.